Estamos aqui em mais um Papo Cult super especial na nossa nova Cult, uma revista para ser lida, ouvida e assistida. E claro que traríamos Mônica Cunha para estarmos conosco novamente, porque a sua companhia, Mônica, é sempre muito agradável, é muito conhecimento e muita gentileza a ser compartilhada com todo mundo. A gente não pode guardar isso só para nós, né, Mônica? Vamos levar para casa de vocês também, aqui junto com a Cult. Mônica, que está todas as manhãs no Manhã Total. Isso, um programa essencial, informativo e muito gostoso, né, Mônica? E agora ele está em novo horário. Exatamente, a gente está às 7h15 da manhã, porque amanhã Paranaíba ganhou a força também do Balanço Geral Manhã. Então a gente está com informação de qualidade, o Manhã Total trazendo esse diferencial que é muita entrevista, conversa, sobre todas as áreas que nos interessam tanto, do comportamento à economia, e é muito bom, sabe? A Bruna disse, né, todos os dias, então de segunda a sexta, 6 anos, vou fazer 6 anos na TV Paranaíba, Bruna. É muita história para ser contada, né, Mônica? Inclusive, a sua história se cruza aqui com o shopping. Mônica esteve na nossa capa, que foi de comemoração de 22 anos do shopping, uma parceria da Cult com o Center Shopping aqui. Nós estávamos falando mais cedo sobre esse momento, quanto foi interessante, né, Mônica? Conta pra gente, quanta coisa mudou de lá pra cá? Nossa, Bruna, tanta coisa, né? São 8 anos e em 8 anos quantas experiências eu vivi. E uma das mais importantes, eu acredito, foi essa mudança, né? De ir para a TV Paranaíba numa nova proposta para o Manhã Total. E outras coisas na minha vida pessoal também que foram mudando, com outros projetos que vieram, que eu vou contar para você e para o pessoal também daqui a pouco. E foi muito interessante rever essa capa com a minha colega, né, de profissão, a Patrícia Caetano. E eu me lembro que foi um momento de muita entrega, de muita diversão e de entender que o Center Shopping também faz parte da minha história, como profissional e como pessoa também, né? Porque eu venho aqui resolver as minhas coisas, tomar o meu café. E foi legal rever tudo isso e esse trabalho que foi tão importante, celebrando um empreendimento que tem tudo a ver com a história da cidade, mas também com toda a história da região e que gera emprego e que movimenta e que favorece a convivência. Então é muito importante, resgata uma memória muito boa desse dia à noite que eu vivi aqui no Center Shopping. Bacana. Inclusive, o Center Shopping está comemorando seus 30 anos, fazendo parte da história de Uberlândia. É um patrimônio histórico, né? Todo mundo tem alguma história para contar, que já viveu aqui, que já se deliciou aqui. E falando sobre histórias, Mônica, você havia me falado que está construindo aí um novo projeto que conta grandes histórias de mulheres. Nós estamos no mês das mães e vamos falar muito sobre isso. E a Mônica agora vai contar desse projeto incrível. Pois é um projeto que me desafia. Eu fui incentivada pela Josane Mello, a Jo, e consegui aí a aprovação pelo PMIC. E é um livro que surgiu da seguinte forma, Bruna e o pessoal que está acompanhando. Era um sábado de manhã, de sol. Eu estava na fazenda de 2 grandes amigos. Eu sentada na mesa, depois de várias xícaras de café, e olhei pela janela de frisos azul, do outro lado, uma mulher, uma trabalhadora. E uma mulher que me encantou desde que a vi pelo sorriso e pela leveza de alma. Mal sabia eu que por trás daquela beleza, daquela gentileza, daquele jeito leve de ser, havia uma história de dor. E entre plantar a cebolinha, o alecrim, o hortelã, ela foi me contando uma história de violência. Mas ela trouxe essa história de uma forma com muita resiliência. E me contou, a partir de tudo aquilo, como é que ela fez para sair daquela história, como é que ela fez para se resgatar o prazer de viver, resgatar o trabalho, fechar aquele ciclo que não foi tão bom. E a partir dali me veio a ideia de escrever um livro sobre essas histórias. E a partir desta mulher, eu fui descobrindo outras histórias que são muito semelhantes. E a maioria das mulheres que eu entrevistei, sabe, Bruna, conseguiram sair. Porque às vezes a gente acha que está lá no fundo, que está abafada, que está sufocada. Mas dentro dessas mulheres, pelo que eu pude perceber nesse processo de transformação da dor ao amor,
elas conseguiram se reconstruir. Conseguiram com um basta que elas mesmas deram, com o apoio, com a ajuda que elas pediram e com aquilo que elas queriam, resgatar o prazer de viver. Então são histórias lindas que estão me desafiando, inclusive, porque é totalmente diferente das crônicas que eu escrevo, mas ele virá em breve. Muito gostoso ouvir a Mônica, né? Eu falo que ao ouvir a gente vai parar no cenário, no momento em que ela vivenciou cada uma dessas histórias. Quando a gente lê o livro dela, que nós já vamos falar sobre ele, que é uma obra já concluída, que já pode estar em nossas mãos. Então, quando a gente escuta ela contar, é mágico. Sem contar o timbre de voz, delicioso, muito bom. Sempre muito bom estar ao seu lado, viu, Mônica? E esse olhar, esse cuidado de abrir essa percepção para olhar com tanta generosidade para histórias de dores e com resiliência trazer para um livro para fortalecer as mulheres, isso é muito importante. Eu te agradeço em nome de todas nós, porque com certeza transforma vidas, nos fortalece, nos traz informação de como a gente não se permitir, né? Porque muitas das vezes não é de nossa escolha, às vezes acaba acontecendo. Mas com a informação chegando, a gente pode conseguir prevenir de certa maneira, né? Se proteger, pedir ajuda, porque a informação engrandece, né? É sempre bom, muito importante. E falando das mulheres, desses cenários que a gente vivencia, Mônica, como você olha hoje o cenário em si, de ser mulher? Como é para você? Então, o que eu percebi é o seguinte, não é fácil ser mulher, por mais que estejamos ainda no século XXI, de modernidade, de evolução, de avanço, a gente ainda sofre alguns perrengues, eu vou usar essa palavra. A gente ainda sofre alguns perrengues, porque ainda vemos a questão do machismo, ainda vemos a questão da falta de proteção, porque às vezes não podemos estar sozinhas, nos sentimos ameaçadas em algumas situações. A questão do etarismo também, que a gente agora ainda tem que combater. Por quê? Porque as mulheres de 40, as mulheres de 50, as mulheres de 60, as mulheres de 70 querem estar no mercado, querem trazer sua experiência, querem viver a sua liberdade de ter linhas de expressão, sim, porque são marcas da história, querem trazer novas possibilidades numa nova fase da vida. E, infelizmente, a mulher vive esse tipo de preconceito. E aí você entra numa outra luta, né, Bruna? Porque você tem que vencer isso também. E não é provar, mas é despertar nas pessoas o seguinte: somos pessoas, somos seres humanos, mulheres, principalmente no caso que a gente está falando do nosso universo aqui. E a gente pode fazer o que a gente bem entender. E o que a gente quer é respeito. A gente quer respeito, a gente quer entendimento, compreensão e principalmente a liberdade de sermos e fazermos aquilo que a gente considera que é o ideal para a gente. Então, a mulher ainda está nesse processo de construção, sabe? Construindo o seu espaço, construindo o seu caminho. E certa vez eu entrevistei uma executiva que disse o seguinte: a gente não quer briga. Não, a gente não quer briga, a gente quer estar na mesma mesa. Olha o tanto que é legal você estar junto na mesa e compartilhando ideias, refeição, mudanças, projetos, conquistas, dúvidas, quantos pontos de interrogação a gente não é feito, sabe? Então, a gente não quer briga, a gente quer estar do mesmo lado da mesa, favorecendo nós mulheres, favorecendo os homens e o ser humano de uma forma geral. E eu vejo a mulher muito assim, ainda, sabe, nessa luta, num cansaço extremo, muitas vezes não reconhecida, em jornadas extenuantes. E a gente precisa de um olhar atencioso, a gente precisa de um olhar cuidadoso entre nós e dos outros para com a gente. Mas nós estamos aí, tentando construir esse caminho, né? É árduo, mas é de muito aprendizado também. Vale a pena. Todo esforço é recompensado. É como você falou, ter esse olhar entre nós mulheres, do meio em que a gente vive, porque a gente faz parte, a gente só quer ser reconhecida, fazemos parte, estamos aqui. E a começar também, né, do autocuidado, do amor próprio, da gente se olhar, se valorizar e se cuidar. Eu costumo falar também, na minha outra área, que é a maquiagem, quando eu atendo as minhas clientes, sobre a maquiagem vir depois de você. Primeiro existe você. Quem é você? Vamos usar a maquiagem como uma ferramenta, como um brinco, um acessório que a gente coloca para nos realçar. A maquiagem vem com esse objetivo, não para te transformar, não para te colocar dentro de um padrão pré-estabelecido, porque isso é como você falou, é muito cruel.
a gente renegar as nossas manchas, a marca que o tempo trouxe, porque é a coisa mais humana. Eu uso muito essa frase. Gente, manchinhas e linhas de expressão são coisas completamente humanas. Não vamos negar, a começar por esse caminho fica tudo mais fácil. A gente, hoje eu quero suavizar um pouco mais a minha olheira, as minhas linhas, mas não ser escravo disso, entender que no seu dia a dia o que você já é, o que você já tem é incrível, né? Exatamente, assim, você não esconder a sua identidade. A gente tem muito avanço, a gente tem a tecnologia, a gente tem estratégias e ferramentas para melhorar, mas não para nos esconder, não para mudar o que a gente construiu ao longo do tempo, não para mudar quem nós somos, a nossa identidade e principalmente a nossa essência, né? Sempre gostoso falar de mulher para mulher, ainda mais com uma mulher tão sábia como a Mônica, né? Para finalizar agora nosso pequeno encontro, porque se deixar, Mônica, são horas aqui te ouvindo, é muito bom. Eu vou pegar o seu livro, uma obra já concluída, linda, e vou pedir para que você escolha uma crônica e dê o prazer da gente poder te assistir. Entre um café e outro, Mônica Cunha. Esse livro que, inclusive, ele foi possível muito pela CUT. Eu sempre gosto de reforçar, porque eu comecei a trazer os meus textos de uma forma mais ampla para os amigos da CUT. E aí, com a CUT foi possível chegar a esse livro, Entre um Café e Outro. E aqui são crônicas do cotidiano, tudo que eu percebo da vida, das pessoas que vêm até a mim e vou escrevendo. Aliás, está precisando lançar outro, né? Inclusive, você está conosco na CUT, né? Estou sempre na CUT com vocês, trazendo esse olhar para a vida. São tantos textos aqui. Eu vou escolher esse Amor em Preto e Branco, que traz muito da história de amor dos meus pais, tá? Foi assim, aleatório aqui, viu, pessoal? E eu quero trazer esse texto porque eu tenho muito isso, sabe, Bruna? A história de amor dos meus pais é referência para mim. Então, todas as vezes que, de repente, eu vou perdendo, sabe, aquela crença no amor, eu me lembro deles. E outro dia, revendo essa foto que me inspirou, eu reforcei o meu cultivar o amor, que às vezes não é tão simples. Uma foto antiga em preto e branco, com pontas amassadas, um pouco amarelada e rasgada dos lados. São os estragos causados pelo tempo. Estava guardada há alguns bons anos e veio parar em minhas mãos. Com todo cuidado, deixei aquela relíquia protegida dentro de um cartão meio esverdeado com o nome, endereço e fone do fotógrafo e com papel de seda. Quase uma preciosidade tão distante da tecnologia digital do século XXI. Na foto, há um jovem casal na entrada de uma casa, um ao lado do outro, bem perto, no pequeno corredor que dava acesso à calçada. Ela encostada na pilastra do então alpendre, mas sem perder a postura elegante que a década pedia. Vestia uma discreta saia xadrez com uma blusa de gola, sapatinhos claros e um lenço fino cobrindo os cabelos presos. Ele com o cabelo todo penteado, com calça e camisa simples, mas de um corte impecável. A timidez era escancarada, assim como o fascínio que um dispensava ao outro naquele momento registrado no portão. Mesmo com as falhas aqui e ali do papel frágil, é fácil enxergar o amor. É o próprio, fazendo graça com suas artimanhas, seja no olhar dele encantado, parado e fisgado para quase sempre. Seja por ela, de olhos baixos, mas entregue àquele que se mostra disposto a cuidar de todo mundo dela. Em cada vão desse encontro, planos e sonhos traçados, desejos abençoados, suspiros contidos. De mãos dadas, eles se entregaram a esse sentimento aos 20 e poucos anos, com uma pitadinha de medo, mas com coragem de sobra, para enfrentar o que o amor traz de bom e de ruim. De mãos dadas, construíram uma história de amor que fez reflexo nos filhos, sobrinhos, nos amigos. Uma convivência de quase 40 anos interrompida pela certeza da vida, a morte. Enquanto viveram juntos, vivenciaram os conflitos, as horas de paixão, o silêncio necessário, as angústias reveladas, os segredos confidenciados. Agora sobrou saudade. Pelo retrato, enxergo que mesmo com todas as impossibilidades, o amor é norte. É vontade, é presente, é ar, é vida compartilhada, intensa e repetidamente em cada ser que se abre para um sentimento tão desafiador. Essa é a história dos meus pais, Dona Ivone e seu Orestes.
Que lindo olhar para a vida que a Mônica tem de forma tão generosa, de observar cada detalhe e se aprofundar nele e conseguir trazer para a gente. Isso é muito bonito. Que Deus conserve isso em você, fortaleça isso em você, que você de casa se inspire tanto nas histórias que ela conta, quanto no olhar que ela tem para o mundo. Isso é muito bom. Nós precisamos muito disso nos tempos de hoje, não é, Mônica? Você sabe, Bruna, que eu penso muito assim, não é fácil a gente acordar todos os dias e cada um de nós lutar com seus dragões, com seus problemas, com o que a vida traz, com o que o mundo tem trazido, principalmente nos últimos anos. Mas eu desafio você a trazer para a sua vida o que eu costumo dizer e que eu venho tentando trabalhar minha vida também, assim, principalmente agora na maturidade, que é esse enxergar a poesia da vida. Eu tenho certeza que em algum momento você vai enxergar, seja na gentileza de uma pessoa, numa xícara de café, naquela planta que você está cultivando, no olhar do seu filho, no olhar para o rosto dos seus pais. Em algum momento, eu tenho a certeza de que você vai enxergar a poesia da vida e a sua vida pode mudar naquele dia. Se permitir momentos de pausa e de respiro, isso é muito importante. Sem contar que a nossa vida fica muito mais leve assim, é muito mais fácil lidar com todas as demandas e problemas que vierem a surgir. Não é fácil de acessar esses lugares, mas a começar por nós, abrindo a janelinha para olhar o sol lá fora, já é um bom começo, né? Muito obrigada, Mônica. Estar com você é sempre um prazer enorme. Sua companhia, sua energia é, assim, de uma importância. Você contagia muitas pessoas e sempre que a gente conta que você vai estar presente, todo mundo fala: "Ah, a Mônica!" Então, solta um sorriso, porque essa sua leveza você passa onde você vai. Obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até o próximo Papo Cult. A Cult que é para ser lida, ouvida e assistida.